Boa noite a todos. Estamos aqui hoje com o Dr. William Wundt, médico, filósofo e psicólogo alemão, que irá responder aos questionamentos dos alunos do curso de Psicologia da Uniaselv, que vieram hoje prestigiar a sua apresentação. Doutor, como eu também sou estudante, eu iniciarei com as perguntas e em seguida eu passo a palavra aos meus colegas, ok? Claro. Pode começar. Então, o doutor afirma que a consciência é um traço universal de todos os organismos vivos e que sempre o fora desde o início do processo evolutivo. Como o senhor justifica tal pensamento? Do ponto de vista da observação, pois devemos ter por hipótese mais provável que o início da vida mental remonta ao início da vida em sentido amplo. A questão da origem do desenvolvimento mental resolve-se assim na questão da origem da vida. Entendi. E o doutor fala do ponto de vista da observação. De que forma podemos experimentar e avaliar essas observações? Olha, montei com o apoio da Universidade de Leipzig um laboratório de psicologia experimental. Nele quero fazer estudos sistemáticos sobre a mente e o comportamento humano, para que exames detalhados dos processos sensoriais básicos possam ser feitos. Boa noite, Wundt. Eu sou acadêmica do primeiro semestre, meu nome é Joana, e eu tenho uma pergunta para o senhor. O doutor acredita que todas as funções mentais podem ser estudadas em laboratório? Não. Veja bem, as funções mentais mais simples, como a sensação e a percepção, podem e têm de ser estudadas pela pesquisa em laboratório. Mas a experimentação científica é impossível quando tratamos dos processos mentais superiores, como a aprendizagem e a memória, porque eles são condicionados por hábitos linguísticos e outros aspectos do treinamento cultural. Qual é o objetivo da psicologia experimental? A única meta da psicologia experimental é a descrição exata da consciência. Boa noite. Boa noite. Tenho uma pergunta também. A observação é a forma de descrever a consciência? Sim, mas veja bem, há dois tipos de observação. Temos a observação externa, que é aquela que registra acontecimentos visíveis no mundo exterior e que nos mostra as relações de causa e efeito nos corpos físicos em experiências de estímulo-resposta. E temos a observação interna, chamada também de auto-observação ou introspecção. Esta percebe os acontecimentos e os registra como pensamentos e sentimentos e que nos fornece informações sobre o funcionamento da mente. Entendi. E há relação entre o funcionamento de corpo e mente? Com certeza. Há uma relação interativa entre o mundo exterior e o interior, que chamo de física e psíquica. Essa interação pode ser vista através dos nossos experimentos de sensações, pois são as sensações que vinculam o mundo físico exterior e o mundo mental interior. Boa noite. O senhor acredita que cada indivíduo, com base na sua consciência, pode ter sensações diferentes aos mesmos estímulos dos experimentos? Não. A consciência humana é mensurável. Por exemplo, em um experimento em que vários indivíduos são expostos ao estímulo de ver um sinal luminoso com determinadas cor, brilho e duração, peço a eles que me informem sobre suas sensações ao notar o sinal. Dessa experiência, interessa-me o tempo que passa desde que a pessoa recebe o estímulo até que reaja de forma voluntária. Assim, analiso o que há de comum nos testemunhos dos participantes e as aparentes diferenças individuais. Então, de que forma a gente pode perceber essas sensações?
As sensações puras apresentam três componentes: qualidade, intensidade e tom sensorial. A origem de toda consciência encontra-se nas sensações, mas estas não estão interiorizadas como dados puros, mas que se percebem quando reunidos ou compostas em representações. Chamamos isso de imagens de um objeto ou de um processo do mundo externo. O senhor poderia nos dar um exemplo dessas sensações puras na nossa vida cotidiana? Bem, por exemplo, quando vemos um rato morto na rua que está liberando um mau cheiro, forte e nauseante. O mau cheiro é o tom sensorial, baseado no nosso sentido do olfato. Forte é a intensidade e nauseante a qualidade. Ou quando vemos um rosto com determinados trações, como a cor dos olhos, o formato da boca, tamanho do nariz e cabelos, podemos reconhecê-lo como alguém conhecido. Podemos dizer que os componentes das sensações são as peças de um quebra-cabeças, que quando juntas conseguimos montar as imagens do objeto. Doutor, que tipo de experiências formam os estados de consciência estudados em seu laboratório? As experiências imediatas são as que são estudadas em meu laboratório. Elas não sofrem o viés de interpretações como a descrição da experiência, por exemplo. Os sentimentos são a outra forma elementar da experiência. Há de se levar em consideração que as sensações e os sentimentos são aspectos simultâneos da experiência imediata. Então, as experiências básicas são as que formam os estados de consciência, os elementos mentais que a mente então organiza ativamente e sintetiza. O senhor afirma que os elementos da mente não são entidades estatísticas passivamente ligadas por algum processo mecânico de associação e afirmou que a mente é mais ativa na organização de seu conteúdo. É isso que o senhor chama de voluntarismo? Correto. Voluntarismo deriva da palavra volição, que é definida como a capacidade de desejar. Refere-se ao poder que a vontade tem de organizar os conteúdos da mente em processos de pensamento de nível superior. Nossa mente tem uma capacidade auto-organizadora. Quando o senhor fala dos sentimentos, fala também das emoções? Elas são conteúdos mentais introspectivos? Todo sentimento pode ser localizado em algum ponto do espaço tridimensional: prazer, desprazer, tensão, relaxamento e excitação, depressão. As emoções são combinações complexas desses sentimentos elementares e que podem ser descritos efetivamente através da definição de sua posição em cada uma das três dimensões. Assim, as emoções são conteúdos mentais conscientes. O doutor afirma, então, que a consciência é dividida em categorias. Poderia nos explicar melhor? Claro. Nossa consciência consiste em três categorias principais de ações: representação, vontade e sentimento, que juntos formam um fluxo de acontecimentos unitários. Representações podem ser percepções ou intuições. As percepções se representam na mente a imagem de um objeto percebido no mundo externo, enquanto as intuições se representam em atividade subjetiva, como imaginar ou recordar. Vontade está relacionada com a forma como intervimos no mundo exterior. Esta está sob nossa responsabilidade e fora da medida experimental. O sentimento pode ser avaliado a partir das informações dos sujeitos participantes numa experiência,
ou da mediação dos níveis de tensão, relaxamento ou excitação. Como podemos definir a apercepção? A apercepção é o nome dado ao processo ou intuição que aparece de forma clara na consciência. São nossas experiências unificadas, ou seja, a combinação de elementos que criam novas propriedades. Esse processo chama de síntese criativa ou lei de resultantes psíquicas. Por exemplo, quando vemos uma árvore, vemos como uma unidade. A nossa experiência abrange a árvore como um todo e não como cada um dos numerosos sentimentos e sensações elementares que podem contribuir com a nossa percepção da árvore. Diante disso, o doutor acredita que o desenvolvimento psicológico das pessoas é determinado apenas pelas sensações? De forma alguma. O desenvolvimento psicológico é determinado pelas sensações e por outras influências que não podemos repetir ou controlar em experimentação, como as influências sociais e culturais. Entre estas influências estão a religião, a linguagem, os mitos, a história, a arte, as leis e os costumes. E quais dessas influências o doutor considera mais importante? A linguagem é um aporte especialmente importante da cultura à consciência. Todo o ato de comunicação começa com uma ideia geral do que queremos dizer e a partir daí escolhemos as palavras para expressá-la. Dependemos basicamente da precisão com que comunicamos o significado desejado, pois aquele que escuta deve compreender o significado daquele que fala, mas as palavras podem não ser tão importantes como a expressão geral, sobretudo de houver emoções fortes em jogo. Como se pode comprovar que a mensagem foi entendida, não apenas com base nas palavras? Bem, no processo de fala, norma à vontade aplica-se continuamente a conseguir uma harmonia entre o rumo das ideias e os movimentos articulatórios. Tendo isso como base, alguns dos nossos experimentos mostraram que um indivíduo costuma recordar o significado geral do que lhe foi dito, muito depois de ter esquecido quais foram as palavras utilizadas pelo comunicador. Olá. Agradecemos a presença do Dr. Wundt e dos alunos aqui hoje. Uma boa noite a todos. Boa noite.